Meu nome, Nair Elias dos Santos Ebling. Eu nasci em Planura, estado de Minas Gerais. Atualmente eu estou com 66 anos. A minha infância foi em parte em Planura, em parte em Uberaba. Eu considero que eu tive uma infância feliz. E meus pais se tornaram adventistas nas primeiras conferências que tiveram em Uberaba, e eu estava com 6 para 7 anos e era aluna de uma escola católica em que se considerou muito que não era para ninguém ir nas conferências. Aí eu comecei a ter com essa idade uma luta difícil, porque meus pais iam e eu achava que meus pais iriam para o inferno. Então eu pedi para uma freira ir em casa. Ela foi, meu pai fez algumas perguntas para ela, ela não soube como responder e foi embora. E eu fiquei muito triste. Aí perto da minha casa tinha um seminário e eu resolvi ir até naquele seminário falar com o superior da ordem para ajudar a gente a resolver a questão na minha casa, porque eu preocupava já com essa questão dos meus pais. Eu me lembro bem que eu bati lá no seminário, veio um rapaz, aluno que estava se preparando, né, para ser padre, e eu falei que eu queria falar com o superior. Eu acho que ele achou tão interessante uma garota lá querendo falar com o superior, que ele foi lá e veio com uma resposta, e entrei e fui falar com um padre idoso. Aí eu falei para ele que meus pais estavam indo na conferência e que ele não podia fazer isso, porque eu queria que alguém lá fosse convencer os meus pais que isso estava errado. Aí ele pôs a mão no meu ombro e falou: olha, você é muito criança para se preocupar com essas coisas. E criança deve obedecer pai e mãe, então você deve ir com seu pai e com a sua mãe. Eu fiquei muito decepcionada e resolvi fazer uma pergunta para ele. Então o senhor me diz só uma coisa: a Igreja Católica é ou não é a Babilônia? Ele riu e falou: você ainda é muito criança para se preocupar com isso. Quando você for mais velha, você mesmo vai descobrir isto. E seja obediente para os teus pais. Uma criança deve seguir os seus pais. E eu acho que eu comecei realmente a ter uma conversão nesse período. Depois, eu sempre fui para a igreja, me batizei e pensava realmente em contribuir para trabalhar para que Jesus voltasse e que a obra dele na terra fosse concluída. Deus me deu a oportunidade de viver tanta coisa maravilhosa, acompanhar o desenvolvimento da instituição, participar do projeto didático com livros criacionistas, participar da vida de alunos, participar do processo de implantação dos cursos superiores. Então, houve muitas, mas eu acho que uma das experiências que mais me marcou foi com um aluno do ensino médio que nos deu muito trabalho, que chegou um momento que ele teve que ser expulso. E eu senti muito aquilo. E conversei com ele e tal, mas não teve jeito, ele foi expulso. Mas passado alguns anos, ele escreveu-me uma carta: professora, não pense que o seu trabalho dos outros foi um trabalho em vão. Eu repensei muito a minha vida, eu estou na igreja, eu agora sou líder, trabalho com desbravadores e procuro dar o máximo atenção para para jovens problemáticos como eu fui. Não desanime, mesmo que aparentemente não haja sucesso. O trabalho de um professor cristão fica marcado para sempre. Essa história me marcou muito. E depois disso eu passei realmente a considerar todo aluno como sendo um aluno
porque tem esperança. E uma outra situação que eu vivi, que me marcou muito também, foi uma vez que nós tivemos alguns alunos budistas. Eu não conhecia nada do budismo. E tinha uma aluna muito especial, muito inteligente, mas muito fechada, a gente não sabia quase nada dela. Depois ela terminou o ensino médio e foi estudar na Universidade de São Paulo. E no segundo ano de universidade ela faleceu. Aí nós recebemos uma ligação da família pedindo a presença de 3 professores por nome. E entre esses professores estava o meu nome. E nós fomos no enterro. Todo um cerimonial budista que eu desconhecia. E aí um colega de classe dela estava lá também e veio ficar junto com a gente, professores. Aí eu disse para ele o que significava aquele cerimonial, ele passou a me explicar. E eu falei, e me diz uma coisa, e a escola não influenciou em nada? Aí ele deu um sorriso e falou, professora, eu quero te contar uma coisa. Ela já tinha se convertido, ela já era cristã, ela já lia a Bíblia, ela já guardava o sábado, ela não via a hora de se formar e se libertar da família para realmente assumir o cristianismo dela. Então aquilo me deixou extremamente feliz. E ela falou, e as suas aulas de biologia, e colocando sobre o criacionismo, teve um efeito muito grande sobre nós. Eu também estou estudando, estou recebendo estudo bíblico e estou levando a minha mãe e minha irmã comigo. Só o meu pai que não está permitindo nada, então nós estamos tentando ganhá-lo para depois contar para ele que nós já estamos cristãos. Tivemos também experiências maravilhosas com muçulmanos. Teve uma época que nós tivemos um grupo muito grande de muçulmanos na escola e eles não queriam que eles assistissem aulas de religião. E o diretor disse para eles, olha, então eles não têm condições de ficarem aqui, porque a influência maior não vai ser o professor de religião. Com esse eles já vêm vacinados, mas os outros, vocês não têm como vaciná-los. E quando já uma das alunas estava terminando o ensino médio, eu saí, ela estava se despedindo praticamente e começou a chorar. Falei, ué, por que você está chorando? Ela me disse, eu aprendi a amar Jesus aqui, mas em casa a gente não pode, porque a minha família é muito afetiva, mas é muito fechada com relação a isso. E eu e outros que já estamos cada dia mais próximos de Jesus, estamos considerando o seguinte, de casarmos, porque a gente tem um pouco de liberdade para escolher um pouquinho, casar com um primo que também já aceitou o cristianismo, para que daí nós possamos ter liberdade com os nossos filhos de sermos cristãos. Então foram experiências muito marcantes que Deus permitiu que eu vivesse durante o meu período, principalmente no ensino médio. Depois, no ensino superior, vieram muitas outras situações muito marcantes na minha vida. O texto, bom, são tantos, sabe que essa pergunta me fez ficar pensando qual, e veio um que eu costumo ler mais frequente, mas são muitos textos na Bíblia, aliás, a Bíblia inteira é maravilhosa, né? Mas o texto que eu gosto, ele está repetido 3 vezes na Bíblia. Ele está em 2 Reis 19, 2 Crônicas 32 e Isaías 37. Quando o rei da Síria, Senaqueribe, invade Judá e começa a desafiar Deus e gritar dos muros e em volta que os outros deuses não salvou ninguém. E o rei Ezequias entra em desespero. São três coisas que me chamam muita atenção nesse texto. O rei Ezequias em desespero e apresentando a Deus tudo o que ele já tinha feito para Deus. E o Isaías, um profeta que dá um retorno de tranquilidade, de serenidade. E aí
a gente fica pensando, como é que será que o Senhor vai agir nessa situação? Não tem como, a cidade fechada em volta por... mas Deus tem maneiras maravilhosas de resolver. Lógico que a cena de morrer 180 mil não é uma das cenas mais lindas, mas nos mostra assim o poder total de Deus sobre tudo e sobre todos. E todas as vezes assim que parece que não tem saída, eu vou para esses versos da Bíblia e falo: Deus prometeu, Ele sabe como agir, e as respostas de Deus são as mais incríveis possíveis. O meu hino favorito é o hino 340. Ele se chama Saudades, foi escrito por aquela adventista que viveu na época de Ellen White, a Fanny Crosby, que é famosa pelo monte de hinos que tem dela e que foi cega por tanto tempo. E para mim, desde quando os meus pais se tornaram adventistas, que nós começamos a frequentar a igreja, esse hino me chamava a atenção e eu gostava de cantá-lo. Ele sofreu algumas pequenas mudanças com as novas revisões, né? Eu me lembro que no primeiro inário que nós tivemos, ele era o número 100. Depois ele foi mudando também de número. Mas, para mim, ele mostra aquilo que eu tenho vontade também, de um lar eterno. Saudades do eterno lar, né? E é um hino que sempre me marcou. Hoje tem muitos hinos que são maravilhosos e que a gente gosta de ouvir, gosta de cantar, coloca em casa. E eu tenho descoberto que os hinos são coisa importantíssima na nossa vida. Sabe, quando você está num momento, às vezes, de crise e tal, aí vem a letra maravilhosa de um hino assim na sua mente. E esse hino, ao longo da vida, ele tem muito significado para mim. Bom, o meu sonho maior é ver Jesus voltar. Hoje eu já não tenho tanta certeza se eu vou estar viva ou não. Quando eu estudava, eu tinha certeza que Jesus ia voltar muito antes de eu me aposentar. E ao longo do tempo que eu trabalhei, eu achava que eu não tinha nem que me preocupar com o futuro, em termos de nada, porque Jesus iria voltar mesmo. E o tempo passou e ele ainda não veio. Hoje eu ainda sonho de me encontrar com ele viva, sem passar pela morte. Mas também já sei da possibilidade de que isso não ocorra, né? Mas aí eu fico muito feliz, assim, de ler a revista Adventista, de ler a revista Adventista Mundial, World, porque me mostra, assim, o quanto que o Evangelho está entrando nos mais diversos ambientes, o tanto que as pessoas estão atuando. E daí eu fico feliz de poder participar com minhas ofertas, com as minhas orações, com todo esse processo, com participação na igreja, participação em pequenos grupos, e sonhando e fazendo projetos assim, de contribuir para a mensagem atingir outros lugares, né? E ver pessoas felizes, porque conhecer a Jesus, comungar todo dia com Ele, traz uma felicidade que não tem tamanho. E por isso eu penso assim, eu sei que Deus sabe todas as coisas, quem vai se converter ou não, mesmo sem ter tido um conhecimento pessoal de Jesus. Mas como é maravilhoso a gente poder participar do processo de outras pessoas conhecerem a Jesus, para começarem a ser felizes aqui, mesmo antes de Jesus voltar. E essa felicidade é completa só mesmo no nosso convívio com Jesus. Porque através do nosso convívio com Jesus, a gente aprende também a conviver com os outros, a desenvolver saúde, a ser feliz e contribuir para a felicidade da comunidade, do ambiente. Isso é bom demais.
Agora, eu me sinto feliz por Deus ter me permitido participar do processo de implantação do ensino superior no Brasil, de participar na área de fazer os projetos para os cursos, atender as diversas comissões e contribuir e participar desse processo histórico. E me sinto muito feliz também de ter participado de um outro projeto, de um âmbito que atingiu o Brasil inteiro e que tem sido modelo, inclusive, para o resto do mundo, que é o programa do livro didático, em que, junto com o professor Arraes, fomos assim os pioneiros em começar a produzir material criacionista para as nossas igrejas. E, inclusive, tivemos que enfrentar alguns debates que foram divulgados pela mídia a respeito disto. E hoje, vendo assim, que todas as nossas escolas, instituições educacionais têm um material próprio, baseado na proposta que Deus quer para nós de educação, eu me sinto muito feliz. E eu ainda estou participando desse processo, mas eu sei que agora meus alunos já estão dando continuidade, e isso é também motivo de alegria.